Esta senhora roda. Do outro lado da igreja, esta mulher de branco também gira. Em seguida, o grupo vestido de rosa começa a rodopiar. Outros jovens se juntam a eles. Quase todos da igreja giram. Na hora de encerrar o culto, o pastor parece ele mesmo surpreso com tanta agitação. Meu irmão, mete um pezão no freio aí, pelo amor de Deus. E não vira menino, os irmãos vão embora. E nós estamos com proteína. Com o tempo, o ritual da queda ganhou algumas variações. Uma delas é a chamada paletó de fogo. Veja esta cena. Diante do púlpito, o pastor balança o paletó e quase todos caem. O rapaz de camiseta vermelha, já no chão, bate com força no peito. Uma mulher interfere para que ele não machuque a pessoa da frente. No mesmo culto, o homem de camisa branca movimenta os braços sem parar, de forma desordenada. Mais um flagrante do ritual apelidado de paletó de fogo. O pastor cria a expectativa da unção, segura um paletó na mão direita e inicia a pregação. Para este neurologista, existe uma explicação médica para as quedas em série. Isso é dado o nome técnico de pareidolia, que por algum motivo o cérebro ele é condicionado a reagir conforme todos vão reagir. Então, em relação àquela a imagem do paletó, onde um cai, é possível, o cérebro ele tenta entender o que está acontecendo, então ele vai procurar imagens, quando um cai, todos vão cair. Este é um outro encontro, um congresso internacional realizado em Lagoinha, um bairro de Belo Horizonte. Aqui uma cantora gospel participa de um congresso internacional. Um pastor finlandês entra em cena. Primeiro, tira o microfone das mãos dela e faz um rapaz se posicionar de modo a escorá-la, se preciso. Finalmente, num gesto rápido, braço direito para o alto, a faz cair. Repare que o pastor não toca na cantora. O público aplaude. Glória a Deus. O pai dela também é surpreendido. Glória a Deus. O finlandês assopra bem perto do rosto dele, que cai ao lado da filha. Um grupo musical começa a cantar. Pai e filha permanecem no chão. A cantora balança a cabeça de forma descontrolada. O pai parece estar desacordado. E a música segue. O pastor finlandês derruba outros fiéis. Em outra gravação, a mesma cantora interrompe o show para engatinhar pelo palco. Move-se de um lado para o outro, como quem imita um leão. O que o homem que participou da criação deste movimento 17 anos atrás tem a dizer hoje?
por que ele faz questão de falar com nossa equipe? As God opened my eyes, I started to realize I needed to do something. Mesmo doente, recém-saído do hospital, o pastor afirma que tem muito a revelar. Para entender melhor o que o fundador da doutrina do Caindo no Espírito vai contar daqui a pouco, é preciso conhecer primeiro este outro personagem. Benny Hinn, pseudônimo de Tofik Benedictus Hinn. Nascido em Israel, ele muda para o Canadá no final dos anos 60. Converte-se ao pentecostalismo e torna-se um pastor famoso, conhecido no país inteiro. Ele começa então a disseminar a ideia de que os fiéis vão se curar se praticarem o Kai Kai. Nesta cena no México, ele lança o que chama de unção sobre a plateia. E aqui usa apenas o paletó. Benny Hinn também já esteve aqui no Brasil. As principais redes de TV dos Estados Unidos investigam o pastor do Kai Kai há 20 anos. Popular televangelist Benny Hinn. He has been the subject of investigations by the United States Senate and numerous media outlets. Jornalistas que acompanham de perto os movimentos do líder religioso contam que a equipe dele escolhe a dedo as pessoas que vão subir no palco. Os casos mais graves, segundo essas investigações, são deixados de lado. O Senhor envia um manto de cura sobre o Brasil. Até aqui, nem estas acusações, nem as profecias não concretizadas sobre doenças e catástrofes naturais que o pastor faz são suficientes para derrubá-lo. Só os fiéis caem. Araraquara, uma das cidades mais ricas do interior de São Paulo. Esta é Cecília, evangélica há mais de 30 anos. Mãe de 2 filhos, ela tem uma empresa de consultoria jurídica junto com o marido. Cecília mora nesse bairro de classe média. Durante 4 anos, ela participou de cultos que adotavam o cair no espírito. Eu me lembro que as pessoas caindo, todos os dias eu ia, pessoas caindo do meu lado, e eu naquela... querendo mesmo, sincero, eu pedia, poxa, eu também quero, né? Aconteça comigo, que esse Espírito Santo venha me derrubar, né? Então, eu me lembro que, como não acontecia nada, eu me joguei mesmo no chão. De repente eu me jogo e vai acontecer lá no chão. Que a gente caía, ficava rindo, rolando no chão. E aí, mais uma vez, aquilo me trouxe um questionamento em termos assim de resultado. O que isso estava trazendo para a minha vida? Nada. Desiludida, decidiu. Era hora de abandonar o movimento. Há algo que eu tenho que fazer e há algo que Deus faz por mim. E com certeza não era caindo no chão e rolando que a minha vida e rindo, né? Que a minha vida ia mudar. Taguatinga, cidade satélite de Brasília, 9h30 da noite. No altar, um dos missionários de Randy Clark, um dos criadores do movimento, é quem comanda as orações. Randy Clark veio ao Brasil com um grupo de mais de 50 pessoas. Na segunda-feira à noite, um dos pastores de sua equipe comandou um culto nesta igreja de Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Durante a unção do Espírito Santo, um produtor do Domingo Espetacular registrou as manifestações das pessoas. Veja só. O grande momento da noite se aproxima.
Este rapaz começa a tremer. Logo ao lado, uma moça repete a cena. Dois passos, outra linha. Braços. Dois passos, outra linha. Se precisar remover as cadeiras. Pernas. Se puder ajudar, por favor, diáconos ou pastores. Um fiel fica atrás como precaução para uma eventual queda. O que não demora a acontecer. Global Awakening Team, come up here. Eu pediria que você, Espírito Santo, viesse e enchesse essas pessoas que estão famintas de ti. Um dos nossos produtores está entre os poucos escolhidos para ficar perto do altar. Em poucos segundos, será dirigido para cair no Espírito. Pouco depois, ele é levado ainda mais à frente. Um dos missionários imediatamente o agarra pelo pescoço. No ouvido do produtor, o homem sussurra em inglês palavras que evocariam o Espírito Santo. Nós liberamos a tua presença. Nós pedimos, Espírito Santo, que você... Alguns minutos se passam e nada. Eu pediria que você, Espírito Santo, viesse e enchesse essas pessoas que estão famintas. No palco, o tom do discurso e a música aumentam. Você disse àqueles que estão com fome e sede do Senhor, nós iríamos nos saciar, ó Pai. As suas famílias precisam deles, Senhor. Ao nosso lado, um rapaz começa a tremer bastante. Que essa casa nunca mais seja a mesma. Que essa casa, essa igreja vire essa igreja. Se movimenta freneticamente. Nós estamos aqui no nome de Jesus. Nosso produtor continua nas mãos de um dos seguidores de Randy Clark. Como o rapaz de azul nada consegue, este outro de xadrez assume a missão. Ele coloca a mão na coluna do nosso produtor. De novo, nada acontece. O homem agora o abraça. São mais de 5 minutos de tentativa. Ao nosso lado, mais uma pessoa desaba. O missionário então desiste de fazer com que nosso produtor caia. Clemilda também costumava cair na igreja. E ele realmente colocou a mão na minha cabeça e ali eu caí. Ali eu apaguei, fiquei no chão por alguns minutos. Eu conseguia escutar as coisas, mas eu não conseguia me mover, não conseguia me movimentar. Mas a comerciante, mãe de 2 filhas, não gostou da sensação. Eu não conseguia entender, porque o que eu buscava não era cair, eu buscava o Espírito Santo, eu buscava mudanças e não um cair simplesmente. Porque eu caí, mas nada mudou, eu continuava da mesma forma. Ela buscava conforto depois de uma separação traumática, repleta de brigas com o ex-marido. Participar dos rituais do Kaikai não ajudou a amenizar a dor. Eu não tinha esses dons do Espírito. Então, como que eu podia ter o Espírito Santo se eu não tinha os dons em que a Bíblia fala que você tem que ter? Então, não podia ser o Espírito Santo. Não era o Espírito que eu estava procurando. E isso me ajudou a me libertar. 8 anos depois de abandonar a prática de cair no Espírito, Clemilda se emociona quando pensa nos companheiros que ainda seguem o ritual. Você vê pessoas que estão pensando que é e não é, gente. Não é. Então, tem que tomar muito cuidado, porque na Bíblia está escrito também que nos finais dos tempos iriam aparecer muitas profecias, muitos pastores. E isso acontece. Aconteceu comigo e está acontecendo com muitas pessoas que infelizmente pensam que estão com o Espírito Santo e não é o Espírito Santo. É chegada a hora. Estamos prestes a encontrar o fundador do movimento. Este é o homem que afirma ter respostas para o mistério das quedas. Paul Gold garante que sabe como tudo acontece e por que acontece. Ele estava lá quando a doutrina surgiu em 1994. Frequentou os bastidores.
conheceu um a um os principais pregadores e ajudou a disseminar a prática do cair no espírito. Que segredos irá revelar? O que ele testemunhou que tanto o incomoda? Por que faz tanta questão de falar com nossa equipe? E por que decidiu abandonar tudo? Cruzamos a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Agora estamos em Whitby, subúrbio de Toronto. Paul Gold acaba de driblar a morte. Um coágulo na perna teve consequências graves nos pulmões e no coração dele. Logo de cara, o pastor faz uma revelação surpreendente para a nossa equipe. Ele diz que Deus o salvou da morte para que ele pudesse dar esta entrevista. I said, Lord, if this is not my time to die, then in your mercy, allow me to tell men about your goodness and about the cross and about the real Jesus. Ele aceita nos encontrar poucas semanas depois de deixar o hospital. Está pronto para contar tudo. Incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. Deixa claro no início da conversa que não acredita mais na prática de cair no espírito. Today, I would say that this is something a lot darker. Paul conta com detalhes como surgiu o movimento. One of the clearest signs. Ele era um dos líderes da igreja do aeroporto, onde o Kaikai ficou famoso. John Arnott, a mulher Carol, Randy Clark e o próprio Paul. Todos eles participaram da criação. Over the next 2 years, around 2 million people from all over the world visited the Toronto Airport Church to receive this spirit and these manifestations and this blessing. Paul Gold comandava as orações e os rituais do Kaikai. Era um dos principais nomes da igreja. Mas o que levou este homem a abandonar o que ele tanto acreditava? Foi durante um culto que Paul percebeu que existia algo errado naquilo tudo. Ele conta que as pessoas imitavam cachorros e outros animais.